Graça e paz a você, seja muito bem-vindo à nossa quarta reflexão da série Doutrina. E o tema da mensagem de hoje é Imagem, Deus ama. Antes de mergulharmos nesse tema, eu quero te lançar uma pergunta. Quem você pensa que é? Sim, eu estou lhe fazendo exatamente essa pergunta. Quem você pensa que é? Quem é você? O que te define? Seria o estágio da sua vida? Bom, eu sou filho, eu sou solteiro, ou eu sou casada, avô, avó, bisavó. Ou seria o seu desempenho? Eu sou inteligente, eu sou lerdo, sou atlético, sou rápida, sou bonita, nem tanto, sou organizado, sou amável, sou responsável, perdedor, vencedora, alegre ou triste? Quem você pensa que é? Responder essa pergunta é falar sobre identidade. E isso é muito, mas muito importante pelo simples fato de que se você sabe quem você é, você saberá o que fazer. Saber a sua identidade é o ponto crucial que determinará o que você deve fazer ou o que você deve mudar, transformar. Quem você pensa que é? Para respondermos isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis capítulo 2. Nós leremos o verso 7, pularemos para o 15 e seguiremos a leitura até o verso 25. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em grande sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher, eles viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós pedimos a orientação e a inspiração do Teu Santo Espírito para que possamos compreender com nossas mentes e corações. Nos guia ao longo dessa reflexão, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Imagem. Quem você pensa que é? Essa não é uma pergunta nova. Tenha certeza de que você não é o único que um dia olhou no espelho e perguntou: mas quem é essa pessoa que está arruinando com a minha vida? O que significa ser humano? Essa é uma das mais importantes questões da vida. E eu quero nesse momento, inclusive, apenas dar um leve passeio histórico a essa pergunta que não é nova. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ao trazer uma reflexão sobre corpo e alma como partes integrantes da condição humana, ele acabou lançando uma das bases para a antropologia filosófica, o pensar um indivíduo. Dando um salto para o filósofo francês René Descartes, no século XVII, buscando responder à questão sobre o eu, ele lança o famoso penso, logo existo. E apresenta então a perspectiva de uma mente racional que nos faz humanos.
O cristão Jonathan Edwards, no século XVIII, afirmava que somos seres individuais, como dizia Agostinho, com mentes racionais, como afirmava Descartes, mas que essa mente poderia ser mudada, transformada e salva pela graça de Deus. Com Deus você pode ser uma pessoa melhor. O que nos leva a Jean-Jacques Rousseau, que afirmava que o homem natural, ele é bom. Você é uma pessoa boa, sabe? Os processos civilizatórios é que estragam tudo. Você não precisa de Deus. Você precisa, então, de um contrato social. Chegamos, então, a Ludwig von Feuerbach, um ateu do século XIX que, curiosamente, declarou que Deus não nos fez, mas que nós fizemos Deus como uma invenção da nossa imaginação. Estudantes do seu pensamento incluem Marx, que aplicou isso politicamente, Freud, que aplicou isso psicologicamente, e Nietzsche, que aplicou isso no campo da filosofia. Todos eles foram influenciados por esse pensamento de Feuerbach. Aí, quando olhamos para a nossa cultura atual, o sociólogo Christian Smith afirma que hoje nós vivemos uma espécie de deísmo terapêutico moralista. Moralista porque você quer fazer coisas boas e o melhor que puder. Terapêutico porque você se sente bem sofrendo pelo que é bom ou defendendo os valores morais. E deísta porque Deus, ele existe, mas ele está distante. Ele é tipo um terapeuta que quando eu preciso, eu aciono ele através de uma oração, mas o processo transformativo está nas mãos do homem e da sociedade, de seus valores pela sociedade. Essa visão, ela faz muito sentido com os movimentos políticos na América e também com a falta de compromisso da juventude. Fala-se de Deus, de valores, mas a cultura ela é baseada totalmente num orgulho humano. Enfim, todos esses movimentos na história são respostas para a grande pergunta: quem é que nós somos? Nós somos matéria? Nós somos razão? Nós somos animais ou semideuses? Onde está a resposta para a antropologia, sociologia, política e filosofia? A resposta está na antropologia bíblica. Deus, ele nos criou. Então precisamos olhar para a intenção e a criação do autor da vida. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu não vou entrar aqui no debate teológico sobre as duas palavras hebraicas, tselem e demut, que significam imagem e semelhança, porque eu acredito que é procurar incêndio onde não tem nada para queimar, sabe? Como eu disse semana passada, na mensagem anterior, esse é um texto destinado a um público antigo, 3.000 anos atrás, no mínimo, que entendeu que o significado de imagem e semelhança é: eu e você somos criados à imagem de Deus, como Deus em muitos aspectos, para representar Deus. Assim como um filho representa um pai. Percebe? Isso significa que nós hoje somos portadores da imagem de Deus. Ainda que essa imagem hoje ela esteja distorcida pelo pecado, que será assunto da próxima mensagem, ainda assim eu e você carregamos a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um detalhe preciosíssimo na Bíblia é que homem e mulher precedem de Deus. Ah, mas que óbvio isso, pastor. Mas preste atenção, todo homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Toda mulher é feita à imagem e semelhança de Deus. Te pergunto então, biblicamente, quem é melhor, homem ou mulher? Resposta: homens e mulheres são iguais, porque ambos carregam a imagem de Deus. A imagem não diminui ou aumenta em nada o valor que cada gênero carrega. Homens e mulheres amam, homens e mulheres ficam com raiva, homens e mulheres sofrem, homens e mulheres têm compaixão, todos iguais. O que muda é o que todos nós sabemos na experiência. Digamos que as características emocionais, funcionais dos gêneros homem e mulher, que faz com que cada um lide de uma maneira distinta diante das mesmas emoções. Só e tudo isso. Eu sei que eu navegarei agora em mares turbulentos de nossa sociedade pós-moderna,
Portanto, eu peço que você fique atento e acompanhe a minha linha de pensamento aqui. Imediatamente após a declaração homem e mulher os criou, o versículo 28 do capítulo 1 afirma que Deus os abençoou. Deus abençoou o quê? No hebraico bíblico, macho e fêmea. A Bíblia nos apresenta dois gêneros que correspondem ao seu sexo biológico com uma orientação sexual. Hoje vivemos a era das questões de gênero, sexo e sexualidade. E o que isso tem a ver com a antropologia bíblica? Tudo! A teoria queer questiona a heteronormatividade a partir da construção do sujeito. Tem tudo a ver com antropologia. Judith Butler afirma que a reivindicação de poder construir sua identidade para além do seu gênero de nascimento. Na prática, é o que o empresário de Pablo Vittar afirma. Você pode ser quem você quiser. Será? Perceba que, primeiramente, o assunto dessa reflexão não é sobre identidade de gênero, e sim a imagem de Deus. Mas ainda assim, como responder a essas questões? O ser humano pode ser o que quiser? Só corpo, só razão, ser um semideus, ser trans. E aí? Como discípulos de Jesus, precisamos discernir questões estruturais. Se na semana passada nós refletimos que Deus ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou o ser humano, Ele criou a sexualidade, a sociedade, o trabalho cultural, que são estruturas inegociáveis do mundo real. Esse é o ponto da discussão. E só para fechar isso, nós não podemos reduzir a perguntas tolas do tipo a homoafetividade, ela é algo do bem ou ela é algo do mal? A pergunta bíblica é o que é estrutural e o que foi afetado pelo pecado? O que Deus desenhou para que sejamos? Essas são as perguntas inteligentes. Como o pastor Pedro Dulce diz, quando afirmamos que o pecado afetou toda a sexualidade humana, as orientações heterossexuais não podem ficar de fora. Não podemos pensar nem por um segundo que a marca do pecado na sexualidade se restringe às orientações homoafetivas, bissexuais, transexuais e assim por diante. Não é o indivíduo com atração homoafetiva que está em rebeldia contra Deus. É o ser humano. Todos nós temos, em nossa experiência temporal, as marcas do pecado. Além de desonesto e insensível, seria biblicamente incorreto não reconhecer as marcas do pecado nas várias experiências heterossexuais, como lascívia, pornografia, adultério, prostituição, etc. Devemos andar no caminho o qual Deus quer que nós andemos, ok? Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Deus, como artesão supremo, forma o homem do pó e sopra o fôlego de vida que representa um relacionamento próximo e íntimo com a Trindade. Não somos animais. Deus sopra em nós a alma e o espírito que faz parte e traz a nossa existência. Versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus ordenou ao homem. Há um aspecto moral, e Deus nos cria seres morais. O que significa que eu e você somos capazes de obedecer, desobedecer. De novo, nós não somos simplesmente animais. Eu e você somos capazes de reflexão, comunicação e compreensão. Então, no versículo 18, o Senhor declara: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Num espaço de vida onde ainda não havia pecado, num espaço de vida onde tudo foi declarado ser bom, existia uma única coisa que não era boa antes do pecado: a solidão. Os seres humanos não foram feitos para a solidão. Eu e você somos feitos para viver em comum unidade e não numa ilha deserta.
Essa perspectiva da pós-modernidade que defende a vida em solidão, que diz, eu não gosto de gente, eu não preciso de ninguém, que acha bonito, né, ser grosseiro e evitar o encontro de família no Natal, porque a razão é que todo mundo é chato, menos você, o único super legal. Né? Toda essa postura, ela é antibíblica e pecaminosa, porque é a essência do orgulho, do egoísmo, do individualismo. Por isso está forte nos nossos dias, porque é uma distorção da vida em comunidade para a qual Deus nos criou. Não é bom que o homem esteja só. O jardim com toda a sua abundância não lhe basta. O homem precisa de companhia. O homem precisa de comum unidade. O homem precisa de família. Perceba no texto. Adão, ele está perdidão aqui no jardim, olhando para um lado para o outro, e ele não consegue encontrar ninguém que lhe correspondesse. Ele não tem nenhuma igual. Ele olha para a elefanta e pensa, não, muito grande. Ele olha para a ursa e tipo, não, sem chances. Ele não tem ninguém que lhe corresponda. E então Deus remedia isso fazendo alguém que lhe auxilie. Algumas mulheres ficam bronqueadas, se irritam com o termo e o conceito de auxiliadora, o que para mim é uma grande infelicidade. Ai, pastor, mas você é homem, esse não é o seu lugar de fala. Então vamos ao significado literal do termo hebraico, ezer, auxiliadora. Uma palavra cheia de implicações referentes à vida comunitária. E o primeiro significado bíblico é que homem nenhum é capaz de viver só. Essa é uma das verdades difíceis de engolir para alguns que se acham autossuficientes. Mas você não é capaz de viver só. E segundo, no termo hebraico não há a mais leve sugestão de subordinação, diminuição ou inferioridade nesse termo. Talvez a tradução possa gerar essa perspectiva de diminuição da mulher. A cultura diminui a mulher hoje, com certeza. A cultura foi distorcida pelo pecado e o machismo é um grande pecado até os dias de hoje. Ok? Mas no termo hebraico não há diminuição. Por isso é totalmente errado, eu diria uma tragédia utilizar o termo auxiliadora como uma posição de inferioridade. Porque não é. Até porque na Bíblia esse mesmo termo hebraico é utilizado para o nosso poderoso Deus como auxiliador, como ajudador do povo de Israel. Então Deus entra em ação. Nos versículos 21 e 22, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Isso é lindo demais. Tudo é criado pela palavra de Deus. O homem criado do pó, do barro, pelas mãos metafóricas de Deus. Mas Eva, o processo é diferente. Eva é feita por Deus à mão, tirada da costela de Adão, deixando claro que ela não estava acima do homem como o feminismo afirma, e nem abaixo, como o machismo ensinaria, mas ela está do lado, como igual portadora da imagem de Deus, como a palavra de Deus ensina. Olhando para essa passagem, eu me lembro das broncas que eu tomo às vezes da minha esposa. Ela diz, você não me abraça mais. Quero ficar debaixo do seu abraço. Deixe-me ficar aqui aconchegada. E eu não entendia por que ela ficava cobrando isso de mim. Né? A todo momento eu pensava, mas eu amo você. Eu já abraço você. Esse ano eu já te abracei no dia do seu aniversário e no dia das mães. O que quer ficar tanto abraçadinha? Agora eu entendo. É bíblico. A minha esposa querer ficar debaixo dos meus braços é desejar estar no lugar de onde ela vem, de onde ela pertence, é onde ela deve estar, de volta ao lar. Isso é bíblico, isso é lindo, isso é maravilhoso. Portanto, maridos, abracem suas esposas. Debaixo dos seus braços é onde elas devem estar. Bom, antes que essa pregação vire um sermão de casamento, voltemos ao fato de que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Tanto os solteiros como os casados, eu e você somos seres relacionais. A Trindade é relacional e que eu e você fomos criados à imagem e semelhança da Trindade. Pastor, na prática, o que essa imagem relacional significa? 4 categorias de relacionamentos.
4. A primeira é o relacionamento teológico. Devemos nos relacionar com Deus. Relacionamento social. Devemos nos relacionar uns com os outros. Relacionamento ambiental. Devemos nos relacionar com toda a criação. Estou falando de natureza, animais, toda a criação. E o quarto é o relacionamento psicológico. Devemos nos relacionar com nós mesmos, no sentido de sabemos que somos feitos por Deus, que Ele fala conosco, que Ele nos criou, que Ele nos deu, inclusive, uma direção de vida. Percebe? Esse ser vivente, esse fôlego de vida soprado em nós, não nos faz semideuses. Nós somos criaturas. Mas nós não somos animais. Definitivamente, você não é um animal dotado de uma inteligência evoluída para tirar uma carteira de habilitação e poder dirigir o seu carro por aí. Não! Você é um ser humano. Na minha infância, minha mãe ficava muito brava quando eu brigava com meu irmão e chamava ele de animal. Ela não admitia que eu diminuísse o valor humano do meu irmão. Percebe? No relato bíblico há uma diferença clara entre seres humanos e animais. Nós estamos abaixo de Deus e acima dos animais. O que nos leva a outra questão meio polêmica, né? Você conhece pessoas que afirmam amar mais os animais do que as pessoas? Existem várias questões psicológicas por trás dessas frases, do tipo, amo animais, odeio gente. Nós até entendemos a frustração da sociedade com a maldade humana, mas não podemos inverter os valores. É claro que numa sociedade individualista, você vai preferir um animal leal a você e que nunca vai te questionar. Cachorros não dizem, Laci, você está agindo mal. Gatos não questionam, Hey, Márcia, isso não está certo. Cachorros latem, gatos miam e na maioria dos casos esses bichinhos são dóceis e amorosos. Então, obviamente, é mais fácil ter apreço por um animal que nunca vai te contrariar. Um ser humano carrega a imagem de Deus. Um animal, não. Esse é o ponto. Quando você prefere um animal a um ser humano, você está diminuindo a dignidade da pessoa humana. E mais, não existe mãe de pet. Entre valores não se discute. Um carrega a imagem de Deus e o outro não. Uma vez eu presenciei uma situação entre amigos. Um casal estava tentando engravidar e o outro casal disse, mas vocês são tão novos, por que vocês não adotam um filhotinho de cachorro? É muito melhor. Peraí, bebê e filhote? Não existe pais de pet. Ame seus animais, mas eles não são seus filhos, eles não carregam a imagem de Deus. Você carrega, você é um ser vivente portador da imagem de Deus. De todas as criaturas que Deus fez, somente o ser humano possui a imago Dei, a imagem de Deus. Isso nos leva a uma ótima pergunta, qual é a implicação de termos a imago Dei, de termos a imagem de Deus? Bom, além de sermos criados com a capacidade moral de tomar decisões, temos habilidades sociais, emoções, capacidade criativa e de comunicação, existem alguns atributos divinos, atributos de Deus que nos foram compartilhados, ainda que alguns deles de forma limitada. Exemplos. Deus ele é espírito. Nós temos espírito, somos muito mais do que seres físicos. Deus é santo. Nós podemos viver, pela graça de Deus, uma vida santa. Deus ama e ele é bom. E nós podemos amar e ter bondade para com os outros. Deus, ele é verdade. Não precisamos viver com mentiras, podemos ser contadores de verdade e receptores da verdade. Deus, ele é justo e ama a justiça. E nós também podemos e devemos lutar por justiça e retidão na terra. Deus, ele é misericordioso. Ele é compassivo. Como portadores da imagem divina, também podemos ser e devemos ser misericordiosos e compassivos. Tudo isso vem do fato de que somos portadores da imagem de Deus. Todos esses aspectos da imago Dei ressaltam a singularidade das pessoas humanas em meio a todos os seres viventes. Negar a imago Dei é negar a nossa essência. Distorcer a imago Dei implica numa distorção de toda a visão de vida. Alguns exemplos?
Os materialistas, os quais também muitos são ateus, reduzem o ser humano apenas ao corpo físico. Não há nada espiritual, não há alma. Outros reduzem o ser humano apenas à capacidade de raciocinar, né? O famoso penso logo existo, como se a razão fosse a essência do ser humano. Ainda outros pensam que o ambiente e a cultura é o que define o ser humano. Se o ambiente é ruim, o ser humano é ruim. Se o país é ruim, a culpa é da nação. E essa perspectiva de terceirizar tudo, ela é maldosa, ela gera um vitimismo. Ainda outros dizem que o ser humano é apenas alma. Então tudo que é físico é ruim. Então, diversas perspectivas de pseudo-espiritualidade neoplatonista afirmam que você precisa se libertar do corpo, pois a verdadeira humanidade, ela é a sua alma, é o seu interior. Ainda outras perspectivas afirmam que o ser humano é apenas emoções, caindo em extremos, seja o extremo do hedonismo, buscando o sentido da vida no prazer, ou no extremo da dor, como o sentido de toda a existência fosse alimentar sentimentos de luto, perdas e mágoas. Percebe que se nós não entendemos que somos criados à imagem de Deus, o resultado é um reducionismo equivocado? Mente, corpo, vontade, emoções, alma, todas essas características juntas é o que nos fazem seres humanos. Precisamos entender a pessoa em sua completude. Deus nos fez, Deus nos criou portadores de sua imagem e semelhança na totalidade de quem nós somos. Sobre a Imago Dei, Calvino afirmou: Adão foi inicialmente criado à imagem de Deus, para que pudesse refletir, como por um espelho, a justiça divina. Ou seja, ter a imagem de Deus significa que eu e você somos chamados a refletir Deus como um espelho. Agora você deve estar pensando, mas pastor, eu tenho tantos erros, tantas dificuldades e limitações. Sim, eu entendo. O pecado corrompeu todas as coisas e nós meio que somos um espelho embaçado, danificado, ou talvez um tanto fosco. Mas existe alguém que reflete perfeitamente a imagem de Deus. Existe alguém que nós podemos olhar e aprendemos com Ele como viver as nossas vidas. Esse alguém é Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, Paulo afirma que Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele reflete a imagem perfeita de Deus. Jesus é como um ser humano normal deve ser. Jesus é o que eu e você deveríamos ser sem o pecado. Nós amaríamos a Deus, nós obedeceríamos a Deus, nós gostaríamos de servir aos outros, seríamos humildes, teríamos confiança completa e contínua em Deus, teríamos empatia e compaixão pelos outros e seríamos generosos. Por isso que hoje, impactados pelo amor de Cristo, nós precisamos constantemente olharmos para Jesus. Devemos, como um espelho, refletir a imagem de Deus para as pessoas. Se Deus é amoroso, as pessoas devem ver isso através de nossas ações. Se Deus é verdadeiro, as pessoas devem ver isso através de nós. Se Deus é compassivo, misericordioso, justo, paciente, santo, então a sociedade deve perceber isso enquanto levamos as nossas atitudes e palavras espelhando Deus na sociedade. Jesus é aquele que tem uma imagem perfeita de Deus. É com Ele que nós devemos ser parecidos. Não é sobre compararmos com a vida do vizinho, não é se comparar com a sua família, não é se comparar consigo mesmo. O padrão, o norte, a direção está em Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque Deus te fez com esse propósito. E é nesse propósito que você encontrará o sentido e a felicidade em sua existência. Olha só o que Romanos 8:29 nos diz: pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também nos predestinou para serem conformes à imagem do Filho. O objetivo de nossas vidas não é estabelecermos outra pessoa, seja ela quem for, como exemplo a ser alcançado, mas sim sermos continuamente mais e mais parecidos com Jesus. É levantar todo dia buscando ser mais parecido com Cristo. É buscar pela graça capacitadora de Deus sermos mais parecidos com Jesus. É refletir, espelhar a imagem de Deus através da verdade, da justiça, do amor, da graça, da compaixão. Colossenses, capítulo 3, verso 8 e 10, diz o seguinte:
Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ser cristão é, por definição, alguém que foi revestido de uma nova vida, onde o velho homem e suas práticas ficaram para trás. E essa renovação é o espelhamento diário da imagem do Criador. Por que eu não desvio dinheiro no trabalho? Porque Deus guia a sua vida. Por que eu não minto? Porque Deus estabeleceu que eu e você devemos viver na verdade. Por que eu não sigo os meus desejos pecaminosos? Porque a nossa vida, a nossa alegria, a nossa esperança é refletirmos a imagem de Jesus. A nossa identidade é sermos portadores dessa imagem de Deus. Não somos animais, não somos deuses. Somos homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos com Deus e com os outros, espelhando Deus na sociedade. E quando você sabe disso, isso te ajuda a determinar todas as suas decisões diárias. Troquemos a pergunta inicial: quem você pensa que é, por o que na verdade nós somos? Quando as pessoas olham para você, observam suas atitudes, ouvem as suas palavras, o que elas enxergam? Você, como um espelho, tem refletido qual imagem? Existe uma canção do Fruto Sagrado que fala exatamente sobre isso. Quando o mundo tenta nos enxergar, será que vê o que realmente somos? Se a verdade é tão simples, onde nós erramos? Ou o que deixamos de fazer? O que na verdade somos? O que você vê quando me vê? Nós somos portadores da imagem de Deus. Portanto, precisamos aproveitar cada oportunidade para que o espelho de nossas vidas reflita com precisão a bondade, a graça e o amor de Cristo Jesus. Porque é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Aqui está o que eu gostaria que você refletisse na prática. Quando for tomar decisões, faça as seguintes perguntas: o que isso refletirá sobre Jesus? O que estou pregando com a minha vida? O que estou pregando com o meu dinheiro? O que estou anunciando com a minha comida, com a minha sexualidade, com o meu consumo? O que estou refletindo sobre os meus relacionamentos? O que estou compartilhando com a minha ética no trabalho? O que estou refletindo? O que eu estou mostrando para a sociedade? Se é para ser a glória de Deus brilhando através de minha vida e refletindo para os outros, como que eu e você, nós estamos nos saindo? Caminhando para o final, eu quero compartilhar com você mais um verso das Escrituras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 18, diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando nós vemos a glória de Deus em Jesus Cristo, quando nos rendemos ao senhorio de Jesus, nós entramos num processo transformativo, onde a imagem de Jesus vai se tornando cada vez mais nítida em nossas vidas, onde a imagem de Jesus vai se tornando mais profunda e maior através da ação do Santo Espírito de Deus. Ainda que o pecado, tema da nossa próxima reflexão, atrapalhe o reflexo, nós temos Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, e através do poder do Espírito Santo que capacitou a vida de Jesus, hoje eu e você podemos um pouco melhor e cada vez mais refletirmos a glória de Deus e a graça de Jesus. Deus, Ele nos ama. Por isso que Ele nos criou dessa maneira, portadores da imagem dEle. E a verdadeira felicidade está nessa identidade. A fonte da felicidade está em refletirmos a imagem de Jesus, amar as pessoas, perdoar uns aos outros, compartilhar encorajamento, servir ao próximo, espelhar Cristo Jesus. Você nunca entenderá o que é ser imagem de Deus se não viver para fazer o que você foi feito para fazer. Refletir a imagem de Deus na Terra. Quero terminar compartilhando 5 aplicações de como refletir a imagem de Jesus hoje.
Renda-se a Deus e a sua autoridade. Essa é a primeira aplicação e sem ela eu e você não vamos a lugar algum. Entenda que você não é uma deusa ou um tipo de semideus. A autonomia e o orgulho nos afastam de Deus. Portanto, renda-se a Ele. Ele é Deus. Você não. Confie nele e obedeça os seus mandamentos amorosos. Adore a Deus. O nosso Deus nos ama. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele nos ensina, ele nos guia e nos direciona sempre, sempre, sempre em caminhos que geram vida. Portanto, responda ao nosso Deus em adoração. Só podemos amar, só temos capacidade de amar, porque Ele nos amou primeiro. Represente Deus com verdade e justiça. Um dos significados da expressão hebraica para imagem e semelhança é a representatividade. Imago Dei é ser como Deus e além é representá-lo. Isso significa que nós não nos conformamos com atos de injustiça. Não podemos ficar calados simplesmente aceitando as pessoas em seus atos de injustiça. Eu e você precisamos sempre acreditar no melhor das pessoas. Que se elas carregam a imagem de Deus, mesmo com o pecado que distorce a imagem, mas não anula. Então devemos orar por elas, falar com elas em amor e sinceridade, enfrentá-las se for preciso e ter fé que elas podem mudar. E com a graça de Jesus, elas vão mudar. Sirva a Deus proclamando o reino. Eu e você somos postos avançados do reino de Deus para levar e refletir a imagem de Jesus. Mais do que palavras, as nossas ações devem brilhar. Nosso casamento deve brilhar à luz de Jesus, nossos relacionamentos devem refletir a imagem de Deus, a nossa postura no trabalho deve brilhar para que as pessoas, ao verem nossas ações, conheçam a Jesus e louvem o nosso Pai que está nos céus. De modo que podemos refletir melhor a imagem de Deus. E como fazemos isso? Com discursos ou com ações? E por fim, e quinta aplicação, porque Deus te ama, ame todas as pessoas. Todas as pessoas carregam a imagem de Deus e o grande pecado contra a Imago Dei é a diminuição de um ser humano. Violar a dignidade da pessoa humana não é apenas a transgressão de um princípio constitucional, é um pecado contra Deus. É anular que o outro também é portador da imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, esse é um dos pecados que são constantes no nosso país. Mês passado, acompanhamos a notícia do desembargador Eduardo Siqueira que humilhou um guarda municipal na cidade de Santos. Em Valinhos, um entregador sofreu agressões verbais e humilhações num condomínio. E nessa última terça-feira, trabalhadores de limpeza uniformizados compraram pratos de comida e refrigerantes num restaurante no Distrito Federal, mas foram impedidos de sentarem à mesa para não constranger outros clientes. E claro, eu não posso deixar de dizer aqui que o crime de racismo é um pecado contra a Imago Dei. A palavra de Deus nos diz que toda a humanidade, ela é portadora da imagem e semelhança de Deus. O racismo, ele estabelece uma hierarquia entre raças e etnias. Isso é crime, isso é pecado, isso é totalmente contrário ao pensamento bíblico. Quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 5, nós vemos claramente que as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, elas estão cantando ao redor e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. No cristianismo não há lugar para racismo, não há lugar para discriminação racial ou de classe, de gênero, que diz você é inferior, eu sou superior, pois todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, negros, brancos, orientais, ricos, pobres, todos igualmente carregam a imagem e semelhança de Deus. Renda-se a Deus e a sua autoridade. Adore a Deus, o nosso Deus nos ama. Represente Deus com a verdade e justiça. Sirva a Deus proclamando o seu reino. E porque Deus te ama, ame todas as pessoas. Esses são os motivos do porquê a vida de um cristão é diferente. Do porquê fazemos o que fazemos. Acreditamos e lutamos por compaixão, justiça, igualdade e empatia. Porque isso vem da Imago Dei. Todos nós somos feitos por Deus.
Somos todos iguais porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a única maneira de aprofundarmos nessa imagem de Deus é estarmos num relacionamento crescente com Jesus. Somos feitos por Deus para um relacionamento com Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Ele, e você faz isso arrependendo-se dos seus pecados e confiando em Cristo Jesus. Deus não nos fez para vivermos em solidão. Portanto, você precisa estar conectado a Deus e as pessoas também. Por isso é tão importante a família da fé. Você se reúne com pessoas que compartilham amor, amizade, oração, encorajamento, espelhando Deus uns para com os outros, refletindo Jesus uns com os outros, para que a cada dia, cada um de nós cresça um pouco mais e mais a imagem e semelhança de Jesus. E assim o Espírito Santo nos ajuda a refletirmos bem a imagem de Deus. O que na verdade somos, eu e você, somos a imagem do Deus que nos ama. Essa é a fonte da nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos criou sendo portadores da tua imagem e semelhança. Ó Deus, nós pedimos que o teu Santo Espírito nos encoraje e nos capacite a cada dia a refletirmos como um espelho a tua imagem, a tua semelhança, as palavras e as ações de Cristo Jesus, aquele que é a imagem perfeita do Deus invisível. Obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado porque o Senhor nos lembra quem nós somos. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos resgata de nós mesmos. E quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos quem nós realmente somos, nós podemos viver uma vida com sentido, onde a fonte da nossa alegria é sermos filhos do Senhor. Guia e nos abençoe, Pai. Nos dirija para que possamos brilhar cada vez mais à luz da Tua glória. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Uma ótima semana e que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.